Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Compartilhar com os amados uma palavra. Em Deuteronômio 23, 21, diz assim: Quando fizeres uma promessa ao Senhor teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. É um pecado, quando se faz um voto e não se cumpre. Se fala voto de tolo, que seria melhor. Eclesiastes 5, no versículo 5, diz: Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Para compreendermos esta palavra, podemos ver no caso de Atos, que fala de Ananias e Zafiro, que mentiu ao Espírito Santo, porque eles venderam a propriedade. Aquele povo vivia unânime, num só propósito, num só coração, e a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades para que o povo vivesse em unanimidade, e ele, ali, Ananias, permitiu que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir o Espírito Santo para que retesse parte do valor do terreno. E ali os apóstolos dizem: porventura, se não ficasse com o terreno, não continuaria sendo teu, e vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Ele deu lugar ao ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Pedro o repreendeu, diz: porque vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também a levarão. A sua esposa, após o seu esposo haver expirado, por mentir ao Espírito Santo, logo em seguida, o mesmo aconteceu com ela. E a Bíblia diz que o povo vivia com o temor de Cristo, assim como seu esposo expirou, ela também caiu morta aos pés de Pedro, porque o temor de Cristo é o princípio da sabedoria, e muitos estão com entendimento de próprios olhos porque se perdeu o temor de Cristo, já não o teme, e vivem na desobediência, e justamente pela desobediência vem a ira do Cordeiro. Por aqueles que um dia conheceram a verdade, da qual receberam o batismo do Espírito Santo e hoje estão o negando publicamente. E ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, assim como aqueles que têm o discernimento através do exercício constante da fé, discerne, entre aqueles que servem e os que não servem, aqueles que, na verdade, não cumprem os seus votos, falam em seu nome, mas estão reprovados, estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Jesus, ele nos ensina, o fato da sua misericórdia e benignidade, que dura para sempre. Alguns que ainda não têm o seu nome riscado no livro da vida terão oportunidade. A Bíblia diz que alguns sábios iriam tropeçar, para que fossem purificados, assim como o sabão de lavandeiros, assim como o crisol é para o ouro e para a prata.
Mas outros, né, que aqueles que blasfemam contra o seu espírito, a Bíblia nos ensina: a estes nem oreis, né, ainda que vós orais por eles, não ouvireis. Assim como está escrito, esta casa é uma casa amotinada. Continua falando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Cabe a nós, não somos como traidores da fé, não somos daqueles que fazem voto de tolo, mas sim os sensatos, né, que perseveram segundo a obediência do Espírito de Cristo. Quando se tem o temor, a reverência, é o princípio da sabedoria, né, da qual ele nos revela e nos chama de amigo, porque ele disse: o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim ele nos compartilha dia após dia, né, da qual nós ouvimos e praticamos, porque aquele que é somente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo, né, ele busca para o interesse pessoal, como Jesus dizia ali aos religiosos: vós sois aqueles que apropriaram da chave do conhecimento, mas não herdam o reino dos céus, estão procurando herdar por força e violência, porque ele é a porta, e assim como eles estavam rejeitando, assim como muitos o rejeitam, não alcançam a salvação, né? E ainda procura desencaminhar a muitos. E nós somos daqueles que perseveramos dia após dia segundo o exercício constante da fé, alcançando o discernimento, alcançando a maturidade, da qual falamos daquilo que é celestial e não terreno. Falamos da sabedoria do alto, pura, a sã teologia de Cristo, da qual nós perseveramos, né, a maturidade, alcançando a plenitude, não a sabedoria desta era perversa dos poderosos que já vai desvanecendo. Mas falamos daquilo que é puro, pão da vida, que veio do alto, que habitou, que passou pela morte de cruz, né, esteve morto, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias e ressuscitou, né, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que disse e nos diz até hoje que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também dizia a eles, Mateus 23:4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los, né? Mateus 23, no versículo 3, diz: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam, né? São ouvintes, mas meramente ouvintes e não praticam, né? Embora dizem o que está na lei, não são praticantes. Lucas 11:46, ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com um fardo que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-los. Atos 15:10 diz: agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nos mesmo conseguimos suportar. 1 João capítulo 5:3 diz: porquanto nisso consiste o amor a Deus,
em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, são agradáveis, né? Manter, guardar no coração, ouvir o Evangelho e praticar. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e eu vos aliviarei, porque o meu jugo, o meu fardo é leve, né? Quando nós estamos segundo a graça, não é peso algum, né? Carregamos a nossa cruz, negamos a nós mesmos, e o seguimos, né? Porque aquele que não assim proceder não é digno dele. E ele disse: aquele que me rejeita, eu o rejeito diante do Pai e dos anjos. E os anjos são os ceifeiros, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. Se não tiver, né, não adianta confessá-lo de boca, porque eles sondam o intento da mente e do coração. E quando se confessa de boca, mas o entendimento está distante, entendimento de próprios olhos que não se desvia do mal, não adianta, eles sondam o intento da mente e do coração. Ele vê que há falsidade, porque está dizendo uma coisa, mas não está cumprindo, né? Como o voto de tolo, né? Porque fez um voto em segui-lo, mas o interior estava com um interesse. E a Bíblia diz que Deus permite que as suas próprias mentes corrompidas, cauterizadas, eles seguem segundo o que pensam, no entendimento de próprios olhos, e acabam acreditando na própria mentira. Este é o espírito do erro, né? Onde muitos perseveram. Em mais um dia perseverante na fé, no Espírito que é a verdade, aquele que testifica que água, sangue e Espírito é um só. Antes era água e Espírito, agora água, Espírito e sangue é um só. O Espírito que é a verdade, né, do qual nós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que persevera segundo a sua verdade, ele não discorre como homens, né, e sim segundo o que o Espírito nos ensina, porque a nossa doutrina não é humana, a nossa doutrina é do alto. Nós aprendemos não de homens, nós aprendemos aquilo que é por revelação divina, né, do que vem do alto. E assim nós perseveramos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós perseveramos dia após dia como ouvintes e praticantes do seu Evangelho, e ainda ouvindo as advertências do Espírito Santo, o Espírito enviado em nome de Cristo pelo Deus Altíssimo, que comunica o pneuma, nosso fôlego de vida, e nós acatamos as suas advertências. E quando assim procedemos, há mais esperança para aqueles que perseveram segundo a justiça, a equidade, a imparcialidade, exercendo o direito ao invés de violar, né, a lei, porque faz os votos e não se cumpre, não é ouvinte e praticante, né, acaba sendo um falso depoente. E mais um dia perseverantes na fé, no autor e consumador, né, Cristo Jesus, aquele que através dele todo o universo foi criado. Nós não vemos, mas cremos e contemplamos as obras de suas mãos. Aquilo que ele tudo herdou do Pai pela submissão do coração, pela obediência, como ele sempre nos ensina, assim como o profeta Samuel disse a Saul, que já estava destituído da glória de Deus: muito melhor que a gordura dos carneiros é um coração submisso. Assim como Jesus nos ensina que só há um bom nos mandamentos, todo aquele que guarda os mandamentos, né, aquele que é cumpridor através de Cristo, porque ninguém se alcança o elo da perfeição se não for por ele.
também é cumpridor, e o fim da lei é a obediência. E quando somos cumpridores em Cristo, perseveramos dia após dia. A estes está reservado o reino dos céus, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E em mais um dia, perseverante na fé, que tem que ser participante do início ao fim, juntamente com as obras, porque sem elas a fé é morta, assim como o corpo sem o espírito, que ninguém é capaz de retê-lo. Quando se expira, o corpo está morto, né? E em mais um dia, perseverantes na fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e homens, aquele que persevera segundo a Cristo, alcançará a vida eterna, assim como o Pai o justificou, ele nos justifica nos últimos dias. Somos como cartas seladas pelo Santo Espírito, endereçadas a Deus, como ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós estamos com o selo autenticado, nós estamos endereçados, né, ao Deus Altíssimo, a alcançar a morada celestial, da qual ele é fiel. A terra e céu passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele virá buscar a sua noiva, aqueles que estiverem unidos num só propósito, num só coração, num só entendimento, com a mente de Cristo, com o temor, que é o princípio da sabedoria, ouvinte e praticante do Evangelho. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui ao irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.